É nosso convidado o advogado António Raposo Subtil. Boa noite, seja bem-vindo ao Fala Portugal. Ao que tudo indica, este esquema estaria ligado a redes criminosas de tráfico de droga. Doutor, faz-nos crer que seriam eventualmente traficantes e pessoas com objetivos criminosos aquelas que entraram em Portugal? Bom, eu sinceramente não sei, não sabemos, essa informação circula, mas há uma questão que eu posso afirmar, que é esta realidade que está aqui, que é uma realidade do ilícito, para obter documentos, para obter vistos, para obter a possibilidade, digamos assim, de titular muitas vezes a vida física das pessoas que estão em Portugal, resulta do total abandono que o CEF teve relativamente a esta realidade e que o Estado português teve relativamente àquilo que é o acolhimento dos migrantes, das pessoas que deslocam para Portugal. Isso não há dúvida nenhuma. Ou seja, o nosso investimento nessa vertente, no plano da burocracia, no plano da recepção das pessoas, da marcação, das visitas para entrega de documentos, foi realmente lastimável. Não há dúvidas. Isto é como a fome. Quem tem fome pode roubar, pode furtar para esse efeito. Não desculpa, mas tem uma base que permite fazer isto. Ou seja, todo isto ilícito estará seguramente suportado nisto. Nos centenas, milhares de cidadãos brasileiros que vieram para Portugal trabalhar, alguns deslocados, porque foram chamados, porque foram teoricamente acolhidos ou seriam acolhidos e depois não tiveram acolhimento nenhum. Considera que não houve acompanhamento por parte das entidades? Também em termos de fiscalização há responsabilidades? Total. A marcação de uma, digamos assim, entrevista chega a demorar meses. E é comunicada por e-mail. Se a pessoa não recebeu o e-mail, já não consegue marcar, a não ser para mais 6 ou 7 meses depois. Não estamos a falar dos vistos gold, estamos a falar das pessoas que vêm trabalhar, juntam o seu contrato de trabalho e depois querem, digamos assim, ter o seu cartão, querem ter o acesso aos direitos que a lei contempla para essas pessoas que não têm. E depois há a angariação de quê? Das visitas fáceis, dos acessos fáceis. Isso incentiva o crime. Incentiva o crime, necessariamente incentiva o crime. As filas são enormes. As pessoas andam à procura do consulado para reconhecer um documento que é essencial à tramitação do processo. É natural que se num consulado a pessoa é mais frágil, é mais acessível, recebe aquilo que se chama a gorjeta ou o apoio, digamos assim, para a sua facilidade, depois isto toma uma escala enorme. Não é com certeza o problema da droga que está aqui. Não vamos agora dizer que isto tem aqui as pessoas da droga a entrar em Portugal. Não é nada disto. Não é, não sei se é, mas o que é, e sabemos todos, é que existem centenas de pessoas que não estão documentadas em Portugal por falha da situação administrativa que o Estado português não conseguiu contemplar. Não é só nos hospitais que há uma falência dos recursos, ou nas escolas, é também nos serviços que o CEF estabelecia e que hoje, com esta mudança, se espera que virá a acontecer, mas foi publicitado, noticiado, que existem centenas de processos, milhares de processos pendentes. Suspeita-se também que cerca de 30 cidadãos brasileiros tenham conseguido chegar a Portugal através deste esquema. O que é que vai acontecer agora a estas pessoas? É evidente que se chegaram por este esquema ou outro esquema qualquer, que os documentos não são legais, são repatriados, são sancionados e temos mais uns criminosos com um processo e depois vão ser presos, se assim for, que sejam. Agora, o que eu acho que nós temos que retirar daqui e dizer claramente é o que se está a passar entre Portugal e o Brasil é uma disfunção total entre aquilo que se declara e aquilo que se faz. Não há dúvida nenhuma. Nós não podemos dizer que temos a maior comunidade brasileira cá e dar o tratamento que estamos a dar às pessoas que estão cá. Não é possível. Nós temos uma obrigação, nós, cidadãos portugueses, nós, Estado português, temos uma obrigação de acolher as pessoas que nós chamamos, porque nós chamamos. Elas não vêm pela, digamos, porta dos fundos. Nós queríamos que as pessoas viessem, publicitámos que queríamos incentivar a relação bilateral entre Portugal e Brasil e as pessoas deslocaram-se, estabeleceram a sua relação com a entidade patronal e um contrato, estavam convencidos que passado um mês ou dois teriam a sua documentação legal, não têm, não podem voltar ao seu país, então ficam ilegais. Então ficam aqui, a família está lá, têm que mandar dinheiro para lá, não conseguem mandar legalmente porque não estão a receber ainda legalmente. Obviamente, se alguém disser, olha, eu por 1.000 euros resolvo a certidão de habilitações, ou eu resolvo isto, ou resolvo aquilo, naturalmente as pessoas entram aqui nesse estamos esquema. A falar, e naturalmente, como também já referiu, nada desculpabiliza o crime. Claro. Estamos a falar de pelo menos 9 crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva. Que molduras penais estaremos a falar nestes casos? Estamos a falar de molduras penais desses crimes, como já várias vezes foi repetido, de
10 anos, de 8 anos, estamos a falar de molduras penais graves. A corrupção é hoje punida de forma grave, ou seja, a moldura penal, no seu teto, aproxima-se quase do homicídio, digamos assim, comum, não o homicídio, enfim, premeditado. Isso é muito importante, naturalmente deveria ser uma forma preventiva, digamos assim, de afastar a prática desse tipo de ilícitos. Mas não vamos confundir a corrupção para a pessoa fazer um prédio, da corrupção para a pessoa obter um documento, que legitimamente devia ter. A pessoa tem direito a ser recebido num consulado para que o seu processo avance. Quanto tempo demora? 6 meses. A pessoa chega lá, paga 1.000 euros para passar à frente dos outros. Também é corrupção. Nós não vamos confundir esta corrupção, que é disso que depois a estatística diz que Portugal está num rating da corrupção elevadíssimo, tem estatisticamente muitos processos de corrupção, mas não é a corrupção daquela grande. Nós estamos a falar é desta que também entra para a estatística. E essa corrupção é efetivamente uma corrupção que ela sobrevive e se desenvolve em cima de uma estrutura administrativa incapaz que o Estado português tem estabelecido para resolver. De que forma se podia organizar melhor todo este processo? É muito simples. Olha, a nacionalidade, hoje, é possível pedir pelos advogados online. Simples. Presume-se que não for assim, entrega-se, está cá há quase 5 anos. É um mecanismo fácil. Mas quando se entrou nos vistos, quer os vistos de trabalho, os vistos gold, confundiu-se e começou-se a criar no mesmo sítio, na mesma estrutura, quer para o visto de trabalho, quer para o visto de gold, quer para um visto ou para o estatuto de residente não habitual, coisas completamente diferentes, a mesma porta de entrada. Obviamente que isso depois ficou. Nós tivemos um crescimento em termos de número de trabalhadores, milhares de trabalhadores que entraram em Portugal nos últimos meses e no último ano e meio, então diz que foi um crescimento brutal. A comunidade brasileira é a maior comunidade neste momento em Portugal. Fala-se já quase 1 milhão de pessoas. É muita gente. E isso passou por este circuito. As pessoas não vêm diretamente do aeroporto trabalhar, têm que entregar os seus documentos e a estrutura que lá estava era a mesma. Para concluirmos e também para esclarecer aos nossos espectadores, há de facto algumas situações em que estes processos podem ser acelerados, quer em termos da nacionalidade, quer em termos da atribuição dos vistos, isso pode acontecer. Há pessoas que têm o truque que é saber... De forma legal, claro. Não, de forma legal não. As pessoas têm o truque que é sabem que num consulado, por exemplo, em Castelo Branco ou num sítio qualquer, que é mais rápido. Vão lá a correr de manhã, estão lá à espera para entrar, para conseguir uma visita. Este é o que nós temos. Não há situações excepcionais? Há situações excepcionais, pode fazer requerimentos, mas isso não resolve as centenas de pessoas, porque as centenas de pessoas que estão aqui estão numa situação normal. As pessoas que estão cá a trabalhar e que entraram, estão na construção, estão na hotelaria, são pessoas normais. Nós não estamos a falar do jogador da bola que, para ir para a seleção, tem um visto e depois tem a nacionalidade atribuída por serviços relevantes. Essa corre pelo paralelo. Estamos a falar do normal. Aquilo que nós às vezes encontramos no aeroporto, que é ficarmos 3 horas para passar. Imagine o que é ficar 6 meses para passar para trabalhar. Não é para passar para apanhar o táxi, para trabalhar. Isto é a realidade. As pessoas não dizem mais isto porque isto alimenta muita gente. Isto alimenta também advogados, alimenta empresas de consultoria, prestação de serviços, alimenta muita gente que vive desta burocracia. Se acabasse esta burocracia, eu diria que existiam centenas de pessoas sem nada para fazer. Muito bem. António Raposo Subtil, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.